A reunião que durava 2 horas, dura hoje 20 minutos. Porque objetividade é o pé da letra. Agrega muito nessa parte comportamental das grandes empresas e na parte mental. Ele fica muito mais resiliente com os objetivos a ser cumpridos. Não desiste fácil. Ele é mais brigador, ele é mais incisivo, ele entrega os pontos com muito mais dificuldade, né? Ele vai até o final a qualquer preço e a qualquer custo. Olá, bem-vindos, nosso 5º episódio, Magacho Cast, só sucesso. Meus amigos, sou o Dr. Bernardo Magacho, apaixonado aí no rejuvenescimento, do empreendedorismo. A nossa propósito aqui foi sempre insights, estimular as pessoas, aqueles que estão pensando, não pensaram e querem aprender um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre saúde também. Nosso programa está disponível no YouTube, tá? Você pode entrar no YouTube, no Spotify também, Magacho Cast. E hoje, estou com um cara aqui que é fenomenal, Geraldo Maia, meu amigo, muito bem-vindo. Obrigado, ao nosso programa. É um prazer. Estou muito honrado aqui com a sua presença, Geraldinho, o GG, meu amigo também, né, de infância, muitos né, anos, GG? Meu brotherzinho, bom demais, fico muito feliz. Apresentar esse cara aqui, quem que é esse cara, né? Ele é diretor das operações de motos, BMW, Triumph mesmo, né? Pronúncia Triumph, do Grupo Saga. Também é diretor da Saga Move, que é o braço esportivo da Saga, com marcas de bikes como a BMC, Gas. Husqvarna, isso é qual a nacionalidade disso? Austríaco. E rodas de carbono para a competição da Princeton. Princeton. Desculpa aí nosso inglês, que não sei se é inglês, austríaco, alemão, mas é muita coisa, né, gente? Jezinho, obrigado, tá? É um grande prazer, você que é uma referência aí para nós, nesse mundo aí empresarial, você, toda a sua família, que eu amo todos eles, né? Então eu queria, assim, Jezinho, que se você contasse para nós quem é a Saga, né? Assim, fizesse uma cronogramazinho, quando ela começou, um resuminho só para as pessoas entenderem o que é a Saga. Bem, a Saga um pouquinho antes, o meu pai, a família de Passos, meu avô era usineiro e tinha uma tendência muito forte à política, né? Meu avô foi prefeito de Passos por alguns mandatos, meu pai, o filho mais novo, caçula de 12 irmãos, simplesmente um apaixonado por política. Quando meu avô faleceu, a primeira coisa que a minha mãe fez foi a proposta indecorosa para o meu pai: se você se candidatar, eu estou fora. Né? Ela sabia que seria uma tendência natural ele entrar para a política, até porque meu avô tinha muita relevância na região com a parte política. A convite de um grande amigo, em 1973, ele veio para Goiânia e esse amigo o convidou para ser sócio de uma Volkswagen que ficava na Avenida T7, chamado Saga. Esse amigo tinha 50% e os outros sócios representavam 50%. Até então ele nunca tinha mexido com o carro, hein? Nunca tinha nem passado pela cabeça o que seria uma concessionária de carro, né? Fazer uma gestão de uma concessionária de carro. Então, em 1973, ele veio com 3 irmãos e compraram esses 50%. Daí a história começou, vieram, na verdade, em 73, o Fernando, meu irmão mais velho, o Flávio do meio e o Sérgio. Eu e a Ana, que somos gêmeos, nascemos em 76. Então eu já nasci em Goiânia, a gente não é mineiro, nós somos goianos, eu já nasci aqui em Goiânia. Em 76 começou toda uma trajetória aí de vida que hoje a Saga completa 51 anos de história. E hoje, o que é a Saga? Saga é um grupo de concessionárias familiar, hoje representando 25 bandeiras, com 105 lojas concentradas no Centro-Oeste. Essa é uma história da parte empresarial.
A parte lúdica do negócio, a Saga é uma empresa familiar com uma governança corporativa muito bem definida, com uma história de luta muito forte durante toda essa trajetória, que quando a gente pega de 73 até hoje, 2023, já chegando em 2024, nós passamos por N modelos da economia brasileira, né? N modelos de moeda e assim por diante. Então, passar por tantas mudanças requer muito estômago, acho que a palavra bem colocada, porque por muitas vezes você fica num Brasil onde você aplicava em overnight, porque a inflação ela representava 25%, 30% ao mês, e ter isso, né, durante toda uma trajetória, a gente fala que foram muito mais espinhos do que flores, né? Uma coisa que a gente tem certeza, as empresas vencedoras, na sua maioria, têm essa mesma história, né? É muito difícil você entender que uma empresa que não passa por essa longevidade, que tenha sucesso, né? Você precisa dessa bagagem muito grande para você nortear a experiência e para onde você vai de fato, né? E eu lembro assim que a saga da T7 foi a primeira, então. Foi a primeira, Volkswagen. E tinha uma questão que ela era somente Volkswagen, né? Sim. E essa mentalidade, igual vocês hoje são multimarcas, né? Uhum. Essa mentalidade, isso foi uma mudança no modelo de negócio que veio devido a essas alterações do país ao longo desses quase 50 anos, né? Ou foi uma coisa planejada ou não? Porque isso era eu lembro que antigamente era assim, o rapaz da Ford, o da Volkswagen, o da Chevrolet, e de repente virou multimarca. Como é que foi essa transição? Essa coisa foi meio paulatina? Como é que aconteceu isso? A história ela tem um teor muito interessante. Antigamente, culturalmente, ou você era Volkswagen, ou você era GM, ou você era Fiat e assim por diante. A gente chamava das Big Four. O problema era, quando a montadora que você representava não lançava um modelo novo de carro naquele determinado ano, as vendas estabilizavam, ou seja, o volume de vendas caía de certa forma e a rede de concessionária, a rede como um todo, ficava descapitalizada, né? Num determinado momento, se eu não me engano, foi na década de 90, mas 96, 97, o setor automotivo entendeu que se eu fosse Fiat, se eu fosse uma GM e se eu fosse uma Volkswagen, onde cada uma dessas montadoras lançava um carro por ano na sua média, eu balançava essa pizza do ponto de vista de capitalização. Entendi. Né? Uma rede capitalizada compra o carro da fábrica. Uma rede descapitalizada aumenta o risco financeiro da fábrica de financiar. Se não tiver venda, nada funciona. Não funciona. Então o apelo foi totalmente financeiro. Isso é uma pressão das concessionárias com a revenda? As duas coisas, né? Foram as duas coisas, né? Foram as duas coisas. Bacana. Aí começou, foi aos pouquinhos. Sim. Hoje você trabalha com quantas marcas? São 25 bandeiras. 25 bandeiras. 25 bandeiras diferentes. Praticamente quase todas, né? No Brasil tem algumas ressalvas. Quem é Toyota não é Honda, por uma questão de competição muito direto. Uhum. E quem representa a Mercedes-Benz não é BMW. Que tem esse mesmo Aí já conceito. é uma briga lá em cima, né? Uma briga lá em cima. Mercado premium, mercado médio premium, né? O restante, o mercado é muito aberto, né? Uma curiosidade assim, de mercado, né? O Brasil é um tipo de mercado e dentro do Brasil tem culturas diferentes. Tem uma revenda maior num determinado estado
Você vê que vocês trabalham mais no Centro-Oeste, né? Mas muda muito, por exemplo, aqui você vende uma marca muito maior, muito mais do que essa marca em Brasília. Em Brasília é outra marca. Existe uma cultura ligada a isso aí na questão da revenda? Os lugares que têm um apelo do agronegócio mais forte, a gente chama, são regiões picapeiras. Se vende muito mais picape do que o estado de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, o Rio de Janeiro, né? Por exemplo. Então, existem essas peculiaridades do setor. Então, região forte do agronegócio, o mercado de picape é muito forte. Né? O restante, sedã, SUV e os demais, é bem... Bacana. Vamos falar do nosso ídolo aí, uma historiazinha. Seu Tony Maia, meu padrinho, né? Sim. Me conta aí, Jesus. A gente estava conversando e trocando uma ideia de como ele começou já naquela época, como que ele trabalhava ali para inspirar a galera aí 50 anos depois. E as nuances ali no dia a dia, o que ele fazia lá na empresa lá? O meu pai sempre foi um exemplo de simplicidade, de liderança, de companheirismo, de responsabilidade, de sócio, né? De amigo. O grande slogan da empresa, Saga Casa de Amigos, né? E a gente brinca lá em casa que meu pai fazia pesquisa de clima organizacional em 1978, né? Porque todos os dias ele chegava na empresa, cumprimentava primeiramente os mecânicos, os consultores técnicos, os vendedores, individualmente e com detalhe, pelo nome. Né? Sabia o nome? Sabia o nome de todos os colaboradores. Né? Cumprimentava pelo nome e depois dessa rodada toda, né, ele subia para a sala dele, que ficava num segundo andar, lá na Volkswagen da T7, chamava todos os gerentes do departamento. E perguntava para todos os gerentes como é que está lá em veículos novos, como é que está na oficina e tal. E existia uma incompatibilidade de informação, porque o gerente queria agradar meu pai. Entendi. Mas o funcionário lá embaixo falou que era uma outra história e tal. Então, era muito dele, né? Essa natureza humana, né? Meu pai tinha uma energia muito forte, né? Um nível de espiritualidade muito grande, né? Querido na empresa, né? Demais, querido por todo mundo, né? Querido por todo mundo. Tem muitas histórias legais assim de ser querido. Uma vez eles foram para a Itália receber um prêmio e, como todo goianinho, né? Assim, a gente é mineiro, a gente é político. Gosta, né? De gente, receptivo, gosta de gente e tal. Onde vai, engraçado. Deve ser goiano, né? Conversa demais. Ele falou que era mais goiano do que mineiro, né? Tem isso. Mineiro também não foge muito, não. Né? Sem dúvida. Aí, nesse evento na Itália, esse evento foi em Roma, os presidentes da Volkswagen convidaram ele, estava a rede toda do Brasil, né? O presidente, vice-presidente da Volkswagen, assessoria, convidou meu pai para sentar na mesa da presidente da Volkswagen, dentro de um salão oval que era um jantar. Né? Meu pai chamou minha mãe, sentou na mesa, olhou a rede inteira que estava em volta, né? Chegou para a assessora de imprensa e falou assim: se eu for sentar aqui, eu quero que todo mundo sente também. Né? Isso representa o quê? A filosofia do coletivismo. E né? hoje, na modernidade, aquele conceito centralizador, o ditador que ficava isolado, né? Que antigamente era muito mais comum, quer dizer, seu pai naquela época já tinha essa visão aberta. Liderança, por exemplo, né? Zero, sempre foi uma liderança por muito exemplo. E a que fica. Essa é a que fica. Né? Essa que traz entendimento, compreensão, sucessão, né? Essa que fica, né? Nossa, bacana demais. Jezinho, hoje vocês têm quase 5.000, né, colaboradores. Sim. São uma empresa reconhecida por valorizar muito a equipe, né?
Great Place to Work, né? Que é 88% de felicidade no trabalho. Então, qual que é a importância, pegando um pouquinho o gancho aqui da minha área também, da saúde e o bem-estar dos seus colaboradores? Em casa a gente comenta que quem faz negócios é gente com gente. Produto é apenas um meio, né? Então, quando você começa a entender que quem faz negócio é gente com gente, a partir desse momento, você tem que visualizar que o seu maior ativo não é o estoque, é gente. São as pessoas. Esse é o seu maior ativo, né? Gente negociando com gente, né? O restante é simplesmente uma circulação de produtos, circulação monetária e assim por diante. E quando você trata isso com qualidade, investindo em qualificação, investindo em liderança comportamental, sendo um grande líder, fazendo com que essas pessoas tenham a capacidade, você delegando muita responsabilidade, assim, delegar é checar, né? Delegando e checando e vendo essa estrutura toda evoluindo, né? É uma sensação muito... Família, né? É uma sensação muito prazerosa e é uma sensação de dever cumprido, né? Porque a nossa responsabilidade é formar gente. Sim. Né? A gente está onde está, eu acho que tem até talvez, assim, não talvez, eu acho que tem um viés espiritual muito forte. Não é à toa que você nasceu na sua família, eu nasci na minha família, e a gente tem esse nível intelectual muito bacana, porque a gente tem que formar gente, essa é a missão. Eu sempre falo que, esse é um ditado até conhecido, que a empresa é uma escola, né? Tem que ser uma escola, né? Ali ela está ali para ela crescer, para se formar, virar gente. Formar gente. Dar exemplo, daqui a pouco está ensinando, né? Está ali hoje aprendendo, daqui a pouco vai vir outros funcionários, ela cresceu ensinando e aquela coisa vai progredindo ali. Todos os ex-colaboradores que saíram da Saga, é uma unanimidade. Todos que viraram empresários agradecem a Escola Saga pela transparência, pela valorização que teve durante toda a trajetória de formação. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Isso é muito legal, né? Jezinho, são muitos colaboradores, né? Isso está falando, colaboradores direto e indireto? Assim, 95% aí são colaboradores diretos, né? E no papel de líder, como é que é o seu dia a dia? Como é que você trabalha essa liderança dentro da empresa? Eu sempre busquei formar muito bem os meus gestores, né? Quando você não forma gente e quando você não delega, você supre tudo para você. E quando você está ali suprindo todas as informações e sozinho, porque você não tem seus stakeholders, você não faz nada bem feito, é impossível, né? Um dos grandes exemplos da liderança é formar gente. E quanto melhor você forma o cara, mais você delega, mais você fica livre para olhar o contexto como um todo e pensar em estratégia. Porque enquanto você está no operacional, é impossível pensar na estratégia. Então, se você forma pessoas melhores que você investe, se você investe muito, e esse time anda sozinho, você fica pura estratégia, né? Você consegue ter uma visão sem estar muito aprofundado no operacional. Eu acho que o grande segredo da liderança é isso. Você trabalha ali, no caso, então você treina as pessoas para serem também outros líderes, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E gera aquilo lá, lógico que você tem que estar ali, né? Sabe que às vezes aquela aptidão, nem sempre é uniforme, obviamente, então você tem que estar vigiando, né? Delegando, vigiando, né?
E até para você ter a questão estratégica do negócio, para o negócio crescer, você tem que ter uma cabeça que sai do dia a dia, do operacional, né? Sim. Como você falou aí. Esse momento, né? E tem um times e um insight, você fala, esse cara aqui chegou onde eu quero, já vou. Você vai delegando cada vez mais. Como é que é esse processo? Assim, só para a gente entender. Porque descoberta do talento? Isso, exato. Faz parte da formação do... Assim, primeiro, uma informação muito interessante. Hoje a Saga deve ter uns 350 gerentes, tá? Dentro daquela estrutura de 5 mil colaboradores. Uns 350, 400 gerentes. Eu posso te afirmar que 99% é receita de casa. Ou seja, todo mundo que está ali na primeira estrutura da pirâmide viu que o colega que era par dele subiu para a gerência nível 1. Aí viu que o gerente nível 1 subiu para a gerência nível 2. Cara, ele gera uma expectativa de estar buscando sempre alcançar o topo do negócio, né? Então, quando você tem esse exemplo de meritocracia, de valorização do teu time, né? Ninguém vai embora. É um plano de carreira. Plano de carreira, é um plano de carreira. As pessoas querem ficar, né? Não existe nada mais justo. Não, eu queria dar um exemplo do contrário, né? Não existe nada mais desmotivador que aquele time seu que está trabalhando com você há muito tempo, está ali todos os dias, de segunda a sábado, tal. Você simplesmente traz um cara de fora que não tem a cultura da empresa, que não tem o DNA da empresa, que não conhece nada da empresa, por uma posição de liderança. Sim. Você matou o time. Nesse momento, o primeiro concorrente que chamar o cara vai embora, né? Eu estou falando isso pelo seguinte, né? Na minha área, né? A gente trabalha na medicina e a medicina ela tem uma... Estava até conversando com você, então, inclusive, um dos motivos desse Agacho Cash, nosso podcast, eu sempre tive muito interesse. Desde lá quando eu era residente, tem mais de 20 anos mais ou menos. Essa questão do business da coisa, porque a gente tem uma formação muito técnica, né? A gente fala, a gente cresceu numa caixinha, eu sempre cito isso aqui, e aquilo ali tem muitos colegas que ficam aquilo ali o resto da vida, né? E quando você fala em empreender, você pode empreender até em você mesmo, então ele não vê que ele tem capacidade de ampliar aqueles conhecimentos, tanto quanto profissional, quanto em equipe. Ele tem medo de delegar. Não, se eu tirar daqui eu vou perder dinheiro, eu vou perder aquilo. Então esse insight que você acabou de falar aqui é muito interessante. Ele pode aumentar a equipe, ele pode empreender. Se ele quer empreender, continuar na medicina, empreender na medicina, ele pode começar a trabalhar com outros colegas, né? O negócio. Então, sim, é por isso que eu estou perguntando. E se você for perguntar para 99% dos médicos, os profissionais liberais mesmo, eles têm medo de delegar. Muito medo de delegar. Eu era assim. Né? E hoje eu estou vendo que a gente delegando, a gente está construindo uma equipe bacana de confiança, uma família. Isso fez muito bem para mim. Fez eu focar naquilo que mais me interessava. O restante que eu fazia tudo, eu deleguei. Hoje as pessoas, eu não consigo, ficar sem esse time mais. Então, E quanto mais você delega, mais pessoas trabalham juntas do processo como um todo, né? Exatamente. Jezinho, falar de malhação, né? Saúde, nós dois somos apaixonados nisso aí. Desde pequeno, né? Eu lembro, você foi um dos que me inspirou quando eu comecei a fazer jiu-jitsu lá em 1992, você já lutava, Luiz Henrique naquela época. E hoje, né, você ainda triatleta, enfim, já passou por vários esportes. Hoje eu sei que você dedica muito do seu tempo para o esporte. Sim. Sou também apaixonado nisso. Como é que é essa rotina, né? Muita gente, a empresa é grande, muito trabalho. Como é que você faz essa rotina para se cuidar?
Quando nós entramos, quando eu entrei para o triatlo, né, eu tinha que criar uma agenda muito cedo, porque demandava um volume de treino, principalmente pela manhã, muito forte, muito grande. Então, eu comecei a trabalhar uma agenda onde eu acordava às 5 horas da manhã, treinava até 8 e meia, ia para casa, tomava um banho e ia para a empresa. E por que tem que ser de manhã? Porque à noite você está super cansado, mentalmente e fisicamente. Então, eu comecei a criar essa rotina, né? Esse ano no Rio de Janeiro eu fiz meu 10º Ironman. Nossa, né? Então foi muito bacana, né? E todos os Ironmans, eu fiz 9 Ironmans na Europa e o 10º no Brasil. Todos os Ironmans da Europa, os meus filhos foram comigo. Por quê? Porque eu queria dar uma referência de exemplo. É muito difícil você dar uma referência de exemplo para o seu filho dentro da tua empresa. Ele não entende ainda aquilo ali. Mas quando você cruza a finish line de uma marca Ironman e ele está te vendo, é uma das experiências mais maravilhosas que eu já consegui ter. Teve um deles que me chamou muita atenção, foi o Ironman de Punta del Este. Foi o último Ironman no mundo que você podia cruzar com os filhos no tapete vermelho. Nesse dia, faltava 2 quilômetros para entrar no tapete vermelho. A Michele posicionou a Sofia e o Antônio na porta da entrada. Naquela hora eu achei que eu não ia conseguir cruzar, porque o nível de emoção é gigantesco. E eu peguei na mão dos dois e a gente cruzou a finish line. Então, ter isso como exemplo para apresentar para os filhos o esporte, eu acho que é a melhor escola que você pode fazer para dar essa... Engraçado, o Ironman, eu acho que é um momento... Tem alguma coisa mais exaustiva de esporte do que um Ironman? Você tem o Ultraman, o Ironman dobrado... Mas são as 3 modalidades. O Ironman, 4 de natação... 3.8, 180 e 42 correndo. Eu faço 70.3, que é um meio Ironman. 1.9 a 90 de pedal e 21 correndo. Quanto tempo de prova? 5 horas e meia e o outro 11 horas, 12 horas assim. Curiosidade, você planejou fazer esse Ironman? Porque eu vejo que para nós que não faz, para fazer, cara é maluco, né? Fazer isso é o quê? Porque qual que é o incentivo assim, cara, vou fazer um Ironman, isso aqui porque eu quero isso, eu quero suprir isso aqui eu estou trazendo isso, depois eu quero trazer isso para a empresa, né? Como que isso influenciou na sua rotina na empresa e tal. Mas o Ironman mesmo, você falou assim, cara, eu acho que eu estou bem condicionado e vou fazer um Ironman, vou planejar, treinar para ter um Ironman tal, quero fazer. Como é que foi esse primeiro Ironman seu? Essa história foi muito engraçada, porque nós temos um amigo em comum, o Rubão Fontes. Sim. No casamento dele, eu fiquei conhecendo o Xandinho Negrão. E a gente ficou muito amigo, e o Xandinho um dia... tinha comentado que ele iria correr o Ironman do Rio de Janeiro. Até, por uma coincidência, era o Ironman do Rio de Janeiro. E eu comecei a especular por que ele fazia o Ironman, tal. E um dos fatores muito interessante que ele me trouxe melhora muito o seu nível de resiliência e te deixa muito disciplinado para tudo. Mas como assim? No esporte tal. Aí a gente foi entrando nos detalhes, né? E aquilo lá meio que me fascinou. 90 dias depois eu fiz o meu primeiro. Óbvio, já era bem condicionado. Tinha uma memória, né? Já tinha uma memória esportiva. Né? Complementando a pergunta, esse negócio é tão interessante, a cultura do Ironman hoje. O Ironman ele existe em 180 países, tá?
A 120 é da WTC, que é a dona da marca Ironman. 60 países são franquias. O Brasil é uma franquia da Unlimited, que é do Carlos Galvão. E eu fiquei muito amigo do Carlos Galvão. Nós somos patrocinadores do Ironman no Brasil. E ele me trouxe uma informação esse ano de 2023 que eu já tinha visto lá fora. Metade da prova tem entre 45 e 55 anos, ou seja, é o empresário que quer performar saúde, que está buscando um estilo de vida mais saudável, que está buscando performance, um jeito diferente de viver, e lá fora já tem essa cultura. A gente não via isso antes, né? Era que empresário já mais sobrepeso, suando, infartava jovem, não ia um dia na academia, passava a vida inteira sem ir na academia, né? Hoje a gente vê isso. É uma cultura. O Nizam Guanais, por exemplo, ele é um grande fomentador do esporte, né? Foi, assim, é um exímio publicitário, quase morreu, porque muito né, sobrepeso, tal. Naquele livro que ele escreveu junto com Arthur Guerra, né, o Arthur falou para ele: Nizam, ou você muda de vida ou você vai morrer. Quando ele fez essa tomada, porque na época ele tinha vendido a empresa de publicidade para um grande conglomerado de comunicação no mundo, com muito dinheiro no bolso, mas assim, a saúde extremamente debilitada, né? Falou, cara, eu preciso mudar a chave. A partir desse momento ele começou a pedalar, a correr e assim por diante, e entrou para o mundo das maratonas, né? Ele tem a mandala das maratonas, que são as 6 maratonas mais importantes do mundo, né? Quando você completa as 6, você ganha uma mandala das pessoas, da empresa que faz a... E esse espírito esportivo, Ironman e tal, para a empresa, né? Implementou alguma coisa? Você conseguiu trazer algo que chamou a atenção? A gente sabe a questão da disciplina ali, mas tem algo assim, na organização, né? na governança, alguma coisa mudou? Acho que quando você leva a cultura do esporte, você muda as pessoas. E a cultura do esporte, ela traz um nível de energia muito diferente, né? Quando você começa o dia e você abre o café com uma pessoa sedentária, ela tem um nível de energia X. Quando você começa o dia e começa um café com um atleta, ele está em outro estágio, né? Porque a manhã dele começou às 5, não começou às 7h30, começou às 5. Então, quando você traz esse nível de energia muito acelerado, muito forte para dentro das companhias, e essas pessoas por si só não suportam reuniões prolixas, a reunião que durava 2 horas dura hoje 20 minutos. Porque objetividade é o pé da letra. Papum, né? Acelerado. Não tem que ficar, né? Não tem que ficar. Então, eu acho que agrega muito nessa parte comportamental das grandes empresas e na parte mental. Ele fica muito mais resiliente com os objetivos a ser cumpridos, não desiste fácil, né? Ele é mais brigador, ele é mais incisivo, ele entrega os pontos com muito mais dificuldade, né? Ele vai até o final a qualquer preço e a qualquer custo, né? Eu vejo isso em mim, porque eu sempre fui do esporte, fiz algumas modalidades, eu sempre gostei de competir, né? E na competição a gente fala, né? Por mais que você ganhe, você perde mais do que ganha, mas você está ali. No próximo você fala, vou competir. Isso no mundo profissional, sem querer você traz, né? Sem querer mas eu quero ser o melhor nisso, eu quero fazer isso aqui muito bem, eu quero ter isso muito bem. Eu sei que o esporte me ajudou demais. Até hoje eu compito, eu não consigo
tem um torneizinho, já quero participar, aquela vontade, é claro, a gente sabe perder, mas sempre querendo ganhar, né? Sim. Sempre querendo ganhar. Isso é um gatilho mental. Isso é um gatilho mental, né? Você exercita o esporte, é uma ferramenta que você exercita o seu gatilho mental por vencer. Por vencer. Exatamente. E aprende a derrota também, porque a gente tem mais derrotas do que vitória, né, na vida. Não adianta, a gente fala as coisas boas, mas acontece muito. Para cada sim, você tem três aprende não. Mais a derrota. Aprende mais. Bacana. E a cabeça é muito boa, né? A cabeça, um dia que você... Aquela carga de endorfina, encefalina ali. Os neurônios trabalham muito bem. Você pensa, a maneira de você conversar também é... Eu sempre defendo essa bandeira. E essa paixão sua, aí veio a Saga Move, que é o braço esportivo, né? Sim. Como é que esse projeto ele nasceu? Isso, quando esse período todo que eu estava fazendo o Ironman, eu comecei a entender que o mercado de ciclismo no Brasil era um mercado em expansão. Hoje, o mercado de bicicleta total do Brasil ele é algo em torno de 2 milhões de unidades ano. Eu estou falando da bicicleta de criança até a bicicleta mais sofisticada. E o mercado premium do Brasil representa hoje mais ou menos 100 mil unidades ano, né? O que eu vi durante esse processo era que esse setor era muito pulverizado e estava na mão de empresas com baixa capacidade de investimento. Ou seja, o importador não conseguia fazer um trabalho de crescimento de market share dentro daquele determinado ano, porque ele não tinha caixa suficiente de fazer um pedido lá fora, nacionalizar o produto e operar esse produto na ponta final para o varejo. Então ele não conseguia fazer isso. E eu comecei a ver um exemplo, segundo exemplo, terceiro evento, quarto exemplo, e vi que o mercado como um todo era assim. Na própria pele, né? A pele. O mercado como um todo era assim. Eu fiz uma reunião com a família, né? E eu falei que a pandemia, aí é o segundo momento muito importante. A pandemia fez com que as pessoas buscassem com muita velocidade o esporte outdoor. Você estava trancado, né? Nós ficamos enjaulados por um tempo, tal. Em 2022 não existia bicicleta no mundo de tanta venda, né? Todo mundo gostou, né? Queria muito fazer o esporte outdoor, praticar esporte e assim por diante. Ia continuar dessa forma? Não, mas ensinou muita gente que pedalar é um esporte legal, né? Não é à toa que o mercado cresceu muito, né? O mercado cresceu muito em 2021, 2022 e 2023 ele reajustou, né? A gente tem uma curva de crescimento para 2024. Então, nesse momento todo, eu tive contato com a BMC, que é uma marca suíça, é uma marca suíça extremamente sofisticada. As maiores, né? A BMC... ela é exclusiva de bicicleta, de bike? Ela é de bicicleta para estrada, de bicicleta para triatlon, de mountain bike, de mountain bike assistida, de gravel. Ela atende em todos os ramos, né? Ela é uma boutique de bicicleta, né? Ela e a Pinarello são duas grandes boutiques europeias de bicicleta. Certo. Então a gente entrou em contato com o pessoal da BMC e o namoro aconteceu muito rápido, né? Isso foi final de 2021 para início de 2022. Certo. Quando nós assinamos um contrato, a BMC não tinha bicicleta para me entregar em 2022. Não existia. Tudo. Não existia estoque. Porque essa tendência da pandemia aumentou... Esporte outdoor. No mundo inteiro. Geral, mundo inteiro. Todo o esporte outdoor. Todo esporte outdoor. Lembra que em Goiânia, inclusive eu comecei a pedalar, viciei, é bom demais, né? Demais, né? Muito. Comecei na terra, depois fui para o asfalto, fiquei nos dois, assim, apaixonei. Eu não botava fé que era uma coisa
Eu falo que o ciclismo de rua, né? A intensidade ali, eu fiquei assustado. É muito forte. Eu sempre gostei de correr, fazer esporte funcional, luta, mas o ciclismo, os dois, né? Mountain bike também, mas sim, nossa, saía esgotado. Nossa, esse negócio é bom, porque eu gosto de sentir aquele negócio. Aí voltando ao assunto lá, a BMC não tinha mais bike. Os estoques começaram a chegar no finalzinho de 2022 e início de 2023. Então, esse ano, 2023, foi o ano da nossa entrada no mercado. E quando a gente veio para o mercado, a gente já tinha desenhado 2 planos de negócio. O primeiro plano, a venda atacado para os bike shops, que uma vez que nós somos a BMC do Brasil, nós somos a fábrica BMC no Brasil. Ou seja, eu sou uma operação de atacado. Essa bike, você monta ela aqui? Ela já vem... Não, ela vem CKD, ela vem semi-desmontada, que você monta e faz a venda para o varejo. Então, nós tínhamos 2 estratégias. A primeira era a venda para a empresa do bike shop, que é uma multimarcas. O bike shop ele vende todas as marcas de bicicleta, né? Ele é o cara que mais entende de bicicleta no mercado. Porém, falta, até por uma questão cultural, muita gestão no processo, né? Então, isso acaba tendo uma dificuldade de linha de crédito bancária, para ter um aumento de estoque. São características muito particulares do negócio de bike shop, que, por um lado, eles são exímeis, entendedores, e, por outro lado, faltava muita gestão. Mas esse era um setor que a gente precisava estar junto. Eles validavam a qualidade do nosso produto. O outro setor que a gente buscou foi: vamos montar o concessionário BMC do Brasil, com toda a história que a gente tem. Que bacana. E montar o concessionário é pegar o grupo econômico daquela região específica, ele é amigo, colega nosso concessionário, identificar se dentro do grupo familiar tem algum atleta, tem alguma pessoa, tem alguém que tem essa veia de esportista, né? Uma vez que a gente identificou essas 2 coisas, para a gente está claro, ele tem muita gestão, ele tem um atleta que gosta e ele tem capital para investir, para fazer a coisa acontecer numa velocidade muito maior. Então, esses foram os 2 caminhos que a gente buscou e que a gente está formando. No momento hoje, eu estou formando a nossa rede de concessionários BMC, Husqvarna e GasGas nas capitais. A nossa ideia é ter em todas as capitais do Brasil. Acredito. Hoje vocês estão aonde? Qual? Goiânia, São Paulo. São Paulo é a flagship, né? São Paulo é a referência do padrão de loja, de estoque, dos melhores produtos. Se você aparece em São Paulo, você aparece para o Brasil. A vitrine. É o principal, é a vitrine, é o principal mercado do Brasil. Então, a gente está em Goiânia e São Paulo, e agora, já em janeiro, com um plano de expansão para Palmas, para Recife e Florianópolis, né? Então, essa operação ela não tem uma velocidade muito grande, porque as pessoas precisam se preparar. O conceito de criar um concessionário de bicicleta voltada para o esporte não existe no mundo. Então, é o modelo de negócio que vocês estão. Né? Não existe no mundo, não existe no mundo, né? A gente implementou isso. Eles te deram, porque funciona como se vocês fossem a montadora, né? A montadora, sim. Só que a gente vai trazer linha de crédito, a gente vai trazer treinamento, a gente vai, né? A gente vai trazer experiência para o cliente, participar das principais provas de ciclismo, Tour de France, Giro da Itália, a marca Ironman, a marca Challenge. Não é comprar bicicleta, é trazer para o cara viver experiência. Essa é a grande sacada. Nossa, bacana. E tem quantas pessoas envolvidas aí já nesse processo? Já começaram grande já, né? O negócio... Tem um time, assim, tem um time de back grande, porque como é uma operação dentro do Grupo Saga, eu tenho uma esteira imensa.
só coloquei um produto chamado bicicleta premium. Então, o famoso, deixa de ser um ecossistema. É um ecossistema. Uma coisa que puxou a outra, sim. Você pegou a expertise da gestão, então, tem trouxe um modelo de negócio para bike. Talvez se tu tivesse um outro tipo de negócio e começasse a mexer com bike, poderia ser um outro modelo de negócio. Sim, né? sim. É uma coisa que manda muito na empresa também, né? Modelo de negócio. Acertar, né? Aquele que você... Porque às vezes um tipo de negócio é totalmente, um modelo totalmente diferente do outro. Isso é muito bacana. Quero até pedir uma referência depois para você, numa ideia que eu estou tendo e vou conversar com você. Gezinho, estou entrando na reta final aqui, né, para não estender muito. Eu queria assim, que você, hoje, né, empresário, bem-sucedido, amante do esporte, saúde, vamos casar essa questão da saúde, saúde com o esporte e o empreendedorismo, né? No caso, né, para os profissionais de saúde aí, que hoje, né, igual eu falei para você, centralizador, na verdade não tem nem conhecimento. Você tem aquela pessoa que está começando, aquele que não começou, aquele que já está no meio do caminho. Tem algum toquezinho que você pode dar para eles e para a questão do início ali, para alguma expertise, experiência com um empresário grande, né, do ramo, para esse pessoal que gosta de empreender, tem medo, o que você pode falar aí? Eu acho assim, a busca, o primeiro step é a busca do conhecimento, onde você quer entrar, né? Você precisa conhecer o alvo que você quer trabalhar, né? Não existe crescimento sem risco. Não existe. Se você não está disposto a correr risco, presta um concurso público que é zero risco, você vai ganhar aquele salário o resto da vida, vai morrer com aquele salário e acabou, né? Então, quer empreender, quer correr risco, quer melhorar de vida, quer vencer, todo mundo tem que correr risco, né? Só que esse risco, uma vez, quando você tem informação, um caixa preparado para isso, ele é mensurável, ele não é loucura, né? Ele é oportunidade, né? Risco com caixa e conhecimento é oportunidade, risco sem essas duas coisas é loucura, né? Então, exercitar o hábito de empreender, eu acho que traz um combustível para a vida. Desafio, é um desafio muito grande, né? As pessoas pensam assim, perguntar isso para você, o fato de vocês serem uma empresa grande, né? Eles já estão bem, né? Estão bem financeiramente, está tudo bem. Se ele quiser trabalha, não trabalha. E não é assim, né? Eu falo, vocês trabalham mais do que a grande maioria das pessoas, né? Vou te dar um grande exemplo. E aquela correria e estresse continua até mais, né? Então, quem não quiser lidar com essa correria é difícil, né? Sim. Eu comecei na operação de carro lá atrás. Nós fomos a primeira concessionária Audi do Brasil, na época da Senna Import, era o Leonardo Senna, o seu Milton, o pai do Ayrton Senna, tal. Comecei nessa operação. Saí da operação de carros, fui para a operação de caminhões, né? Operação de caminhões, carga pesada, transporte, conheci todo um ecossistema de transporte desse Brasil rodoviário, né? Acabou essa operação, eu fui para a operação de moto, né? São coisas totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estruturei. Tudo isso você entra, estrutura, monta, forma as pessoas, próximo passo, né? É uma característica minha, né? Porque chega um momento que você finalizou o seu papel, você precisa dar um passo à frente, senão a vida fica monótona, né? Fui para a moto, estruturei a moto, formei muita gente bacana, o time lá é espetacular. Fomos para a Saga Move, né? Projeção da maturidade da Saga Move, 4, 5, 6, o tempo que for necessário, mas na hora que ela andar sozinho, eu tenho outro projeto.
Você monta um processo ali, né? É um processo que você tem que... É passo a passo, né? Passo a passo. Você não pode ser irresponsável de montar e largar, né? A operação, no momento que ela anda sozinha, você depois volta apenas fazendo todas as checagens. Mas você precisa deixar ela andando sozinha. As pessoas precisam ter autonomia, né? Senão fica todo mundo debaixo do braço, Sim. ali debaixo da asa, sem ninguém crescer. Quem é centralizador não deixa ninguém crescer. Você não tem time. Sim. Você é o cara bom, né? Você é o cara bom. E as pessoas até acomodam, né? Falam, não, ele vai resolver para mim. Ele sempre vai resolver. Aí você não tem time, amigo. Você não tem time, né? E cuidado que você vai infartar os 50. Né? Você vai infartar os 50. Você não sabe formar gente. E você acha, por exemplo, às vezes, por exemplo, o profissional liberal, ele lida com aquilo lá, ele só sabe fazer aquilo, né? Obviamente, ele às vezes fica limitado e fala, eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa, né? Não sei mexer com isso ou aquilo, mas às vezes tem oportunidades dentro do negócio dele, né? Então, às vezes ele não precisa estar buscando uma coisa totalmente diferente do business dele, mas aquela questão da escala. Ele tem, se ele estudar uma maneira de escalar, claro, ele tem que estar disposto para isso. Nem todo mundo, né, tem essa... Mas se ele está disposto a crescer e escalar, às vezes ele pode estudar o business dele de uma maneira mais macro. Sim. Eu sempre oriento essas pessoas. Eu lembro quando eu comecei a fazer outras coisas, além da minha dedicação como paciente, as pessoas achavam que eu era maluco, né? Eu era maluco. Fizeram uma pesquisa agora lá na USP, que é a escola mais, vamos dizer assim, renome no Brasil, a USP de São Paulo. A maioria dos médicos, os vestibulantes que estão passando agora, eles já têm uma mentalidade, não, eu quero empreender dentro da medicina. E era uma coisa que não era vista antigamente. Meu pai mesmo, por exemplo, nunca pensou nisso. Né? Então, isso é interessante. Eu acho que são coisas que estão mudando, né? A gente vê a tecnologia, a inteligência artificial, assim. E, na verdade, hoje é até mais fácil, a comunicação, o conhecimento. Pô, deixa eu ver como é que está esse mercado, deixa eu estudar. Hoje você tem informação. As ferramentas de gestão que te ajudam antigamente, imagina que você fazia era um contabilidade. Livro, você tinha a Barça, assinava a Barça, procurava assunto. Hoje você tem, né? Basta querer, né? Basta querer. A tecnologia te ajuda muito nisso. Migão, cara, foi fenomenal. Obrigado. Você é um exemplo para nós aqui. Obrigado. Tem algum... Se o pessoal quiser te contactar aí, fazer alguma pergunta, tem algum... Instagram, alguma coisa que você pode Instagram, passar para nós Geraldo aí. Oliveira Maia, manda um Geraldo oi Oliveira Maia. Estou sempre respondendo. Pessoal, espero ter contribuído aí. O nosso propósito é sempre o conhecimento, o crescimento, independente do que você faça. Eu sou da área da saúde, quero ensinar as pessoas que mexem com a saúde, as pessoas técnicas, né, que elas podem crescer, às vezes não tem essa visão, né, elas podem crescer. Tá? Só estou trazendo fera aqui, pessoas que fazem história para vocês. Eu tenho certeza que algum insight vocês vão sair daqui desse podcast. Tá? Lembrando que a gente está no YouTube, Magacho Cash, e no Spotify. Irmãozinho, beijo para vocês. Obrigado. Fique com Deus, beijo na família. Obrigado. Tá? Só queria encerrar falando uma coisa extrema, eu acho que é muito bacana. Eu conheço o Bernardo há muitos anos, né? Nós éramos muito criança, 1, 2, 3 anos de idade. E hoje, assim, é uma honra estar aqui, né? Primeiro porque eu conheci o Bernardo médico. E agora o Bernardo empreendedor, médico, empresário, pai de família, esportista. Então, é uma honra, é muito legal e o que você está fazendo de provocar esse sentimento aí nos profissionais da saúde é muito importante e tem tudo para dar certo. Parabéns pelo projeto, parabéns obrigado, por tudo aí. Pode ter certeza que sua família me inspirou muito, tá? Obrigado. Acho que eu estou num grau de maturidade que eu posso começar isso aí. Vocês, fonte de inspiração aí para nós. Valeu, tá? amigo. Beijão para vocês. Beijão.